Então vem comigo, pessoal, observa, está assim. Em estar submetido à grande fatalidade das condições climáticas, a retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a comprometeria a correção gramatical do trecho. Olha só, pessoal, se está submetido a alguma coisa. E aqui, ó, a palavra fatalidade é um substantivo feminino que pede o artigo a. Então, obrigatoriamente aqui, eu tenho a união da preposição a mais a união do artigo a. Portanto, pessoal, a mais a, crase a. Quem gosta de trocar, poderia trocar, pessoal, por projeto, está submetido ao grande projeto, ficaria ao, também haveria a crase. Então, comprometeria a correção gramatical do trecho. Isso, compromete, porque se eu retiro o acento grave, que indica ali, pessoal, preposição mais artigo, haveria um erro. Item número 1, questão número 1, correta. Questão número 2. A antiga Valíria era um antigo império localizado em Essos, continente a leste de Westeros. A correção seria mantida caso a expressão a leste fosse reescrita com acento indicativo de crase. O problema é o seguinte, pessoal, na língua portuguesa, jamais, né? Qual é a lógica da crase? Existe uma preposição solicitada por uma palavra, que pode ser um verbo ou pode ser um nome. Então, existe a preposição, que é solicitada ou por um verbo ou por um nome, preposição a, mais o artigo definido feminino, que é solicitado por um substantivo feminino. Então, a gente pode, pessoal, pensar o que a gente quiser, mas o que é fundamental? A lógica para que haja o acento grave é que haja, no mínimo, um substantivo feminino. E leste é o leste, é o masculino. Então, jamais, continente a leste, continente, pessoal, a leste, jamais é o leste. Irei a pé, jamais é o pé. Irei a cavalo, jamais é o cavalo. Pagamento a prazo, jamais é o prazo. Carro a serviço, jamais é o serviço. Comida a quilo, jamais é o quilo. Então, não há, pessoal, como colocar um acento grave diante de um substantivo masculino, porque, vamos lá, quem pede o artigo feminino é o substantivo feminino, tá? Isso é lógico. Portanto, ficaria errada, item errado. Depois, pessoal, número 3. Segundo Florida, regiões metropolitanas com alta concentração de trabalhadores ligados à tecnologia, artistas, músicos, lésbicas e gays, são áreas com alto potencial de crescimento neste milênio. A inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a em ligados à tecnologia, aqui, prejudicaria a correção gramatical. Ó, o que acontece aqui, pessoal? Primeiro vamos entender qual é a lógica geral da frase. Segundo Florida, regiões metropolitanas com alta concentração, olha aqui, alta concentração de trabalhadores ligados à tecnologia, daí eu subentendo alta concentração de artistas, alta concentração de músicos, de lésbicas, de gays. Mas o que é importante, isso aqui é um todo, isso aqui é o item 1, alta concentração, ó, alta concentração de trabalhadores ligados à tecnologia. Isso aí, pessoal, item 1 da enumeração. Item 2, artistas, músicos, lésbicas,
gays. Então aqui eu teria o item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Dentro do item 1 eu tenho trabalhadores ligados à tecnologia. O que ocorre? Ligados. Se está ligado, pessoal, a alguma coisa. O nome aqui, ligados, pede a preposição a. E tecnologia é um substantivo feminino, é a tecnologia. Então, sim, pessoal, eu posso sim colocar aqui o artigo mais a preposição, colocar o acento grave. Não há problemas em relação a isso, tá? Então, prejudicaria a correção gramatical? Não, não prejudicaria a correção gramatical. Item errado. Ali existem as condições ligadas, por exemplo, trabalhadores ligados ao campo. Deu. Então, existem as condições para o uso da crase. Grande Tylon. Boa noite, Tylon. Fala de onde, Tylon? Colocando uma aguinha aqui. Qual é aí a cidade, o estado? Temos hoje aí no Missão Sebrasp alunos de todo o Brasil, literalmente. Tylon é assinante do canal. Galera, vem comigo. Depois, na 5 aqui eu abro para as dúvidas, tá? Questão número 5. Em se tratando de carreira ou de relações românticas, a tendência é sempre a mesma. Apego à falível ideia de que há alguém ou algo perfeito, seja qual for o objeto de desejo. O emprego do sinal indicativo de crase em a falível ideia é facultativo. Logo, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original. Pessoal, o Sebrasp ama perguntar se o emprego, pessoal, do sinal indicativo de crase é facultativo. Então, cai muito. Vamos colocar aqui, portanto, os 3 casos tradicionais em que a crase poderá ser facultativa. Coloca para mim assim, ó. Crase facultativa. De novo, Sebrasp ama. Quando que ela poderá ser facultativa? Número 1. Após a preposição até. Número 2. Diante de nome próprio feminino, nome pessoal de pessoa, a Luísa, a Fernanda, a Paula. E número 3, diante de pronome possessivo feminino no singular. E aqui é muito importante que vocês lembrem no singular. Eu gosto de colocar todos os pronomes possessivos femininos no singular para não errarmos. Coloca então para mim: minha, tua, sua, nossa e vossa. E cabe um alerta: não confunde com sua e não confunde com sua e vossa pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Sua Excelência, Vossa Majestade, Sua Majestade, Vossa Senhoria, Sua Senhoria, que não há crase diante de tratamento, é possessivo. Então aqui estão os 3 casos, o Sebrasp adora, em que a crase poderá ser facultativa. Após a preposição até. Nome próprio feminino: Maria, Luísa, Fernanda, a Paula, a Joana, mais possessivo: minha, tua, sua, nossa e vossa, no singular. Se vocês observarem aqui, pessoal, apego à falível ideia, falível que vocês têm aqui, ó, eu vou só deixa eu pegar aqui um pouquinho, só para a gente entender aqui esse contexto e classificar essas palavrinhas, tá?
Tá aqui, ó. O que nós temos aqui? Apego. Apego está, pessoal, posso ter apego, é um nome. É o nome que pede a preposição a. Falível é um adjetivo e ideia é o teu substantivo feminino. O teu substantivo feminino pede o artigo a. A mais a, crase a. Beleza. Mas eu não tenho aqui, não é após a preposição até, não está diante de nome próprio feminino e não está diante de pronome possessivo feminino singular, minha, sua, minha, tua, sua, nossa e vossa, nada. Portanto, pessoal, item errado. Certo? Boa noite, Bianca. Tá aí lá de Marabá, no Pará, maravilha. Boa noite, Débora, muito boa noite. Muito bem, pessoal. Agora, observa, ponto, questão, item número 5. Em o comércio internacional com produtos agrícolas aporta, além disso, às nações exportadoras a entrada de divisas, facilitando o pagamento de dívida. De novo, olha aqui, pessoal, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo as em as nações exportadoras. Vamos lá. Observa, não está após a preposição até, não está diante de nome próprio feminino, não está diante de minha, tua, sua, nossa e vossa no singular. Portanto, pessoal, aqui, item errado. Pessoal, dúvidas de 1 a 5? Dúvidas de 1 a 5? Não. Muito bem. Bom, se não há dúvidas de 1 a 5, sigamos então. Pessoal, então, acompanha comigo aqui, questão número 6. Está assim, ó. No trecho, especialmente sobre qualquer coisa relativa às políticas públicas, estaria mantidas a correção gramatical e a coerência caso o segmento às políticas públicas fosse substituído por a políticas públicas. Observa. Aqui como está no original, pessoal, especialmente sobre qualquer coisa relativa. Se é relativa a alguma coisa. E políticas pede o artigo as. Então, a mais as, crase a. Ok. Mas na língua portuguesa, eu posso também colocar o a no singular e a palavra seguinte no plural, pessoal. Só que aí há uma diferença. Singular e plural significa que esse a é só preposição. Sempre que o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, o a é só preposição. Vocês vão lembrar, né, tradicional, singular e plural, crase nem a pau. Faz 40 anos que existe a riminha singular e plural, crase nem a pau. Mas é importante que vocês visualizem isso. Singular e plural nem a pau. Plural com plural é normal. Então, por exemplo, pessoal, quando colocamos assim, ó, eles se opuseram. Eles se opuseram. Nota. Há ideias novas. Eles se opuseram às ideias novas. Ou ainda, pessoal, fiz referência a mulheres casadas. Fiz referência às mulheres casadas.
Nota comigo aqui, ó. Primeiro ponto. Eles se opuseram singular e plural, crase nem a pau, pois o a é só preposição. Agora, eles se opuseram às ideias novas. Plural com plural é normal. Quem se opõe a, e ideias pede o artigo as. A mais as, crase a. Se eu trocasse por planos, eles se opuseram aos planos novos. Como nós vimos nas nossas aulas teóricas, quando aparece aos, existe a crase. Fiz referência a mulheres casadas, singular e plural, nem a pau, pois o a é só preposição. E depois, fiz referência às mulheres casadas, plural com plural é normal. Quem faz referência a. Aqui mulheres pede o artigo as, a mais as, crase as. Ou fiz referência aos homens casados. Portanto, pessoal, aqui, sim, eu poderia reescrever correção e coerência, tudo bem, mudaria o significado, o sentido. Por quê? Porque quando eu coloco, pessoal, há ideias novas, eu não sei que ideias são. As ideias novas eu sei, porque eu usei o artigo. Fiz referência a mulheres casadas, mulheres no geral. As mulheres casadas eu já sei quem é. Então, por isso que o Sebrasp colocou correção gramatical e coerência, não colocou sentido. Tá ok, a correção e a coerência ficam corretas, certo? Fiz referência a Xuxa, opcional. Tá bem? Xuxa fica como nome próprio. Fiz referência a Xuxa com ou sem. Cai aqui, ó. Estou na casa de Xuxa ou da Xuxa, cai na crase facultativa diante de nome próprio feminino. Xuxa é, mesmo que seja um apelido, né, é um nome próprio feminino, tá bem? Então, mesmo que seja um apelido. Muito bem, boa noite Clarissa, boa noite Tripe, boa noite. Vamos lá, pessoal, questão número 7. Não é preciso temer as máquinas, a maneira do exterminador do futuro, a maneira de... para se preocupar com a sobrevivência da democracia em um mundo dominado pela inteligência artificial. O emprego do sinal indicativo de crase é facultativo. Meu Deus, como amo o facultativo de novo, pessoal. Não está após a preposição até, não é nome próprio feminino e não está diante de mim, a tua, sua, nossa e vossa, então não há nem possibilidades para que seja facultativo. A maneira de, na língua portuguesa, a maneira de é uma locução prepositiva feminina. Então, quando eu tiver locução prepositiva feminina, por exemplo, a maneira de, a espera de, à frente de, à margem de, à procura de, à exceção de, são locuções prepositivas femininas. Prepositiva porque finaliza com preposição, né? A maneira de, a espera de, aquele filme A Espera de um Milagre, estava lá pessoal com acento grave, correto. Ela é uma pessoa à frente de seu tempo, acento grave. Vivia à margem da sociedade, acento grave. A Procura da Felicidade, título de outro filme, acento grave também, pessoal. E a exceção de, acento grave também. Portanto, o item está errado, não tem nada de crase facultativa, é uma locução prepositiva feminina, crase obrigatória. 8, pessoal. No trecho, as invenções relacionadas à escrita tinham, muitas vezes, efeitos colaterais inesperados.
O emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pela fusão de preposição e artigo feminino em uma locução adverbial de modo. Olha só, isso aqui não é uma locução adverbial de modo. Existem, até vou colocar aqui, locuções adverbiais na língua portuguesa, locuções adverbiais femininas. Por exemplo, pessoal, paguei à vista é uma locução adverbial feminina. Ele dobrou à esquerda é uma locução adverbial feminina. Dobrou à direita é uma locução adverbial feminina. Sair à noite é uma locução adverbial feminina. Saímos às pressas, locução adverbial feminina. Tudo estava jogado às moscas. Ficamos às escuras. O processo correu à revelia. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Qual é a grande diferença entre locução adverbial feminina versus a regência? Qual é a grande diferença? Quando for um caso de regência, haverá uma palavra que solicita a preposição, quase sempre a crase é pela regência, e haverá uma outra palavra que solicita o artigo definido feminino, que é quem? Que é o substantivo feminino. Aí é um caso de regência. Os as são solicitados por palavras diferentes. Então, olha aqui. Por exemplo, refiro-me à questão 3. Em refiro-me à questão 3, existe aqui, pessoal, a crase por razão da regência. Como assim? Quem se refere a. Referir-se pede o a. Questão é um substantivo feminino que pede o artigo a. Então, quando houver uma palavra que solicite a preposição e uma palavra que solicite o artigo, é a regência. E de forma mais específica, quem pede aqui é um verbo, referir-se. Quem se refere a. Então, é um caso de regência verbal. A crase aqui é a lógica máxima. 90% dos casos é por razão da regência verbal. Se eu disser, olha só, o cigarro é prejudicial à saúde, o que acontece? Se é prejudicial a alguma coisa. Prejudicial pede o a. Saúde é um substantivo feminino que pede o artigo a. A mais a, crase a. Então, novamente, é regência. Mas a palavra prejudicial é um nome. Então, é uma regência verbal? Não, desculpa. É uma regência nominal. Mas, quando eu coloco assim, ó, comprei à vista, dobrei à esquerda, o que ocorre, pessoal? O verbo comprar, ele não pede a preposição a. Não pede a preposição a. Então, pessoal, vista é um substantivo feminino. Ok, mas, observa bem, o comprar não pede o a. Então, a razão aqui não é um substantivo. Qual é a lógica? Não é um comprar que pede a preposição a e vista que pede o a. Não é isso. Opa, não é isso.
Comprei à vista tem crase, não pela regência. Comprei à vista tem crase porque é uma locução adverbial feminina de modo. O modo como eu comprei. Dobrei à esquerda, mesma coisa. Não é o dobrar que pede o a. O à esquerda está indicando o lugar para o qual eu dobrei. Então é uma locução adverbial feminina. Certo? Beleza? Muito bem, muito bem. Então, aqui as invenções estão relacionadas. Se está relacionado a alguma coisa. Relacionado, pessoal, invenções relacionadas é um nome que pede a preposição a. Escrita pede o artigo a mais a, crase a. Certo? Então, não é um caso de regência. Isso aqui, ó, é um caso de regência, porque o nome pede a preposição nominal. Por isso que vem no teu de aula regência verbal, regência nominal, tá? Então aqui, pessoal, não é locução adverbial de modo. Locução adverbial de modo é aqui, ó. À esquerda, as pressas, as moscas, as escuras, certo? A revelia, a noite e a tarde é tempo, né? A direita e a esquerda é lugar. Item errado, certo? Pessoal, depois, questão número 9. Vem comigo. Eu até vou pedir que vocês façam as perguntas específicas aqui das questões, porque na verdade a gente já viu outras coisas nas aulas teóricas, tá bem? Então as dúvidas para vocês tirarem específicas das questões aqui. Vamos lá. Pessoal, está assim, ó, nem mesmo o hermético universo do direito resistiu às mudanças tecnológicas trazidas pela rede mundial de computadores e pela possibilidade do uso de softwares da inteligência artificial para análise de grandes volumes de dados. A supressão do sinal indicativo de crase no vocábulo as, observa só, em as mudanças tecnológicas prejudicaria a correção gramatical. Observa só comigo, pessoal. Se resistiu, resistiu a alguma coisa. Resistir pede o artigo a. Desculpa, pede a preposição a. Mudanças pede o artigo as. Então a crase aqui é obrigatória. Resistiu às mudanças, resistiu aos avanços tecnológicos. Então, pessoal, quando diz para nós aqui que prejudicaria a correção gramatical a supressão do acento indicativo de crase, é verdade. Tá? Item certo. Certo?